senti prazer foi quem matou minha mulher, certo? Na rua eu nunca matei gente com faca, só né? Com espingarda, com revólver, né? Na cadeia só com faca. O maior serial killer do Brasil justificava que cometia os terríveis homicídios apenas contra pessoas ruins que mereciam experimentar o sabor da morte. Em sua ficha criminal havia 70 assassinatos. Mas, segundo o próprio criminoso, suas vítimas já contabilizavam mais de 100. Pedro Rodrigues Filho era mais conhecido como Pedrinho Matador. E eu nem preciso explicar o porquê desse apelido, né? Pedrinho é considerado por muitos o maior serial killer do Brasil. E não só porque ele matou muita gente, mas pelas circunstâncias em que os assassinatos aconteceram. Condenado a mais de 400 anos de prisão, Pedrinho estava em liberdade desde 2018, após ficar 42 anos no sistema carcerário brasileiro. Desde então, ele tinha se tornado youtuber, com um canal em que ele comentava crimes atuais e fazia análises de casos famosos, como o do criminoso Lázaro, o serial killer do Distrito Federal. Pedrinho também ajudou a escrever livros sobre sua vida, como as biografias Eu Não Sou um Monstro, Pedrinho Matador, a biografia e 12 Dias, a história do maior assassino em série. Porém, o homem que tirou tantas vidas acabou experimentando do próprio veneno. Pedrinho foi encontrado morto no último domingo, dia 5 de março de 2023. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi morto a tiros na calçada em frente à casa de familiares em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Além dos tiros, ele também teve o pescoço cortado, evidenciando que o crime aparentemente era uma vingança. Sua história realmente é tão bizarra quanto contam. E se você costuma perder o sono à noite por causa de histórias macabras, eu já vou te avisando que talvez você possa ter pesadelos com Pedrinho Matador depois de escutar os detalhes do seu caso. No currículo do criminoso tem assassinatos de todos os tipos, desde um homem que foi jogado em um moedor de cana até outro que foi morto a facadas e teve o coração mastigado pelo assassino. A história de Pedrinho começa lá no interior de Minas Gerais, exatamente no dia 17 de julho de 1954. Pedrinho nasceu em uma família pobre que morava na roça, na região da cidade de Santa Rita do Sapucaí. Relatos contam que a violência estava presente na vida dele antes mesmo do seu nascimento. Dizem que Pedro já veio ao mundo com a cabeça machucada, em consequência dos chutes que o pai dava na barriga da mãe quando ela estava grávida. Ao todo, a família de Pedrinho era composta por 14 filhos, 10 mulheres e 4 homens. O ato de tirar a vida de um ser humano começou logo cedo, quando ele tinha apenas 13 anos de idade. Nessa ocasião, teve um desentendimento com um primo distante por causa de um cavalo. Após levar um soco no rosto, Pedrinho jurou que mataria seu primo e, mais uma vez, foi agredido. Faminto por vingança, ele aproveitou de um momento de distração do primo e o empurrou para dentro de um moedor de cana. Aí eu empurrei ele e só foi o braço com a cana. E o corpo dele não passa, eu comecei a cortar. Já cortei e foi passando. Inicialmente, ele achou que seu primo seria moído por inteiro, mas não foi exatamente o que aconteceu. Ele ficou com o braço preso no moedor e, quando Pedrinho percebeu que ainda estava vivo, pegou um facão para terminar o serviço. Com apenas 13 anos de idade, Pedrinho Matador cometeu seu primeiro assassinato. O primeiro de muitos que ainda viriam. Um ano depois, ele matou o vice-prefeito da cidade de Alfenas e o vigilante de uma escola. Nessa ocasião, o crime aconteceu porque o vigilante acusou seu pai de ter roubado a merenda da escola. Como consequência, o vice-prefeito acabou demitindo o pai de Pedrinho. Na cabeça do criminoso, quem roubava a merenda, na verdade, era o tal vigilante que acusava seu pai. Por fim, ele buscou uma espingarda na casa de seu avô e armou uma emboscada para o vice-prefeito. Pedrinho atirou 2 vezes contra o político. Logo em seguida, foi em busca do vigilante. Após esses assassinatos, Pedrinho fugiu e foi morar em Mogi das Cruzes, onde entrou para o tráfico e passou a matar os outros traficantes concorrentes. Nesse meio tempo, Pedrinho foi casado com Botina, a viúva de um líder do tráfico, e uma mulher chamada Maria Aparecida Olímpia. Ambas foram mortas a tiros. A primeira foi morta por policiais. No caso de Maria Aparecida, Pedrinho torturou e matou algumas pessoas para descobrir quem era um traficante rival. Pedrinho, então, arquitetou um plano maligno. Dia do casamento do tal traficante, junto com outros criminosos, Pedrinho invadiu o casamento, matou 8 pessoas e deixou outras 16 feridas, poupando apenas mulheres e crianças.
esse era só o começo de uma longa carreira repleta de crimes cruéis. Ao longo dos anos, Pedrinho matou muita gente, mas também passou muito perto de ser morto. Certa vez, enquanto estava preso, ele foi atacado por 5 detentos. Pedrinho matou 3 deles, enquanto os outros 2 fugiram com medo. Ao todo, enquanto esteve preso, estima-se que Pedrinho Matador tenha tirado a vida de 48 pessoas. O curioso é que ele já declarou algumas vezes que não se arrepende de nenhum dos homicídios cometidos, pois todas as pessoas que ele matou mereceram morrer. O homem que tinha tatuado a frase "mato por prazer" dizia que todas as vítimas que matou não prestavam. E isso incluía estupradores, agressores de mulheres, criminosos e pedófilos. Em um dos casos que mais chama atenção, enquanto estava detido na cadeia de Araraquara, Pedrinho degolou um homem que era acusado de ter tirado a vida da própria irmã. Para deixar as coisas ainda mais sinistras, ele o degolou com uma faca sem fio. Posteriormente, disse que o homem era seu amigo, mas foi obrigado a matá-lo. Em outro caso famoso, Pedrinho disse à polícia que assassinou um colega de cela porque ele roncava demais. Aí o delegado e o escrivão, um bafo de pinga na minha cara, falou: por que você matou o cara, Pedro? Aí eu peguei e falei: porque roncava. Depois deu outra explicação, afirmando que enquanto estava recebendo visita, o colega deu uma espiadinha enquanto Pedrinho estava em um momento íntimo. Isso foi motivo suficiente para esfaquear o colega de cela pelas costas. Você foi uma amiga me visitar, que o guarda me conhecendo. Não tem problema não? Lógico que o senhor sabe que não, ninguém é louco. Aí pôs a minha visita na cela. E ele ficava atrás do quieto assim. Mas com certeza o crime mais cruel cometido por Pedrinho na cadeia foi matar o próprio pai. Enquanto o jovem estava preso, o pai dele tirou a vida da esposa, efetuando 21 facadas enquanto ela dormia. Pedro foi levado pelas autoridades policiais para ver o corpo da mãe e, na beira do caixão, jurou que mataria e comeria o coração do próprio pai. Dito e feito. Tempos depois, seu pai foi preso e essa foi uma oportunidade única para Pedrinho se vingar. Um dia, conseguiu ficar na mesma cela que ele e o matou com 22 facadas. Dizem que Pedrinho até tinha um revólver na cintura, mas preferiu usar a peixeira para deixar o crime um pouco mais cruel. O meu pai matou minha mãe por quê? Porque foram falar pra ele que minha mãe tinha traído ele. Mentira, minha mãe era da Santo Brasil. Após assassinar, ele rasgou o peito do seu pai, arrancou parte do coração e mastigou e cuspiu no chão, finalmente cumprindo a promessa que tinha feito à mãe. Ao longo dos anos, Pedrinho cometeu diversos assassinatos brutais. Na maioria das vezes, ele preferia matar a facadas, pois assim a pessoa conheceria melhor a dor e experimentaria o sabor amargo da morte. Além disso, em pelo menos 10 assassinatos, a violência foi tanta que Pedrinho conseguiu quebrar o pescoço das suas vítimas. O serial killer brasileiro foi condenado a mais de 400 anos de cadeia. Dizem que em toda a vida matou mais de 70 pessoas, mas como eu disse anteriormente, o próprio criminoso afirmava que tinha matado mais de 100 pessoas. Porém, mesmo com uma longa pena a cumprir, de acordo com a lei brasileira, uma pessoa não pode ficar na prisão por mais de 30 anos. Por isso, após passar por 9 instituições e ter sido transferido diversas vezes, Pedrinho Matador foi solto em 2018. A essa altura, ele tinha se convertido ao cristianismo e teria dito que se arrependia de todos os crimes cometidos. Certa vez, Pedrinho foi questionado em uma entrevista se ele voltaria ao crime, e ele respondeu que isso só aconteceria se tentassem tirar a sua vida ou a das pessoas que amava. Bom, foi o que aconteceu no dia 5 de março. Mas dessa vez, Pedrinho Matador não conseguiu escapar da morte. Ele, que estava com 69 anos de idade, foi morto com a mesma crueldade com que matou suas vítimas. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados após serem informados de disparos de arma de fogo, que uma pessoa teria sido atingida e que os suspeitos teriam fugido em um carro preto. 2 homens que estavam no carro dispararam contra Pedrinho. Depois, um deles, usando uma faca de cozinha, perfurou a garganta da vítima. O caso foi registrado como homicídio qualificado e até o fechamento deste roteiro, ninguém foi preso. Além de ajudar a publicar livros sobre sua vida e ter um canal no YouTube, Pedrinho Matador também mantinha um perfil no TikTok. E seu último registro foi quando ele apareceu jogando sinuca em um bar de Mogi das Cruzes no sábado, dia 4 de março. Pelas características do crime, o mais provável é que o assassinato de Pedrinho tenha sido por vingança. Afinal, segundo as próprias palavras de Pedrinho Matador, ele tirou a vida de mais de 100 pessoas. Então, é natural que em algum momento alguém fosse buscar vingança contra ele. Esse foi o fim de Pedrinho,
o serial killer brasileiro. Até o próximo vídeo, um abraço e tchau.